Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Bem-vindos ao Pôr do Sol. A gente ficou umas semaninhas aí de fora. A gente, às vezes, tem umas dinâmicas de vida que nos impedem de gravar com o Pôr do Sol, mas a gente não desiste, entendeu? Então a gente está de volta, feliz porque vocês estão aqui com a gente. No último Pôr do Sol que nós fizemos juntos, nós conversamos sobre Elias no Monte Carmelo e todo aquele acontecimento, aquele evento que foi, né, a chuva que voltou a cair e tudo mais. Se você não assistiu, pode clicar aqui no canto da tela que você vai assistir esse episódio e muitos outros, tanto sobre a vida de Elias quanto outros passados, outras séries que a gente já fez. Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, nunca falo isso, sempre esqueço, mas se inscreva no canal, ative as notificações para que você sempre saiba o que está acontecendo aqui no canal. E hoje nós vamos conversar ainda sobre Elias, mas sobre o que aconteceu depois do Carmelo. A gente vai ler 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. A minha Bíblia diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Sabe o que eu acho interessante? Que Elias tinha acabado de sair de uma experiência assim surreal, né? 3 anos sem chover, toda aquela situação com os profetas de Baal e enfim, todas aquelas mortes, tudo mais. Choveu, aí Jezabel faz uma ameaça e ele sente medo. E aí se afasta, né? E aí pede a morte. E essa parte que não faz muito sentido pra mim, como que ele se abala depois de ter presenciado o poder de Deus daquele jeito? Então, mas é essa parte que pra mim me conecta bastante a Elias, porque ele era simplesmente um ser humano que teve os seus momentos com Deus, o seu crescimento espiritual, a fé dele foi começando, como a gente estudou, né? Ele foi tendo uma experiência com Deus lá no riacho de Querite, depois visitando a viúva de Sarepta, depois ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Então, o crescimento da fé de Elias foi sendo paulatino, mas constante. Ele chega ali nesse momento de glória, né, no Carmelo, onde tem aquela batalha final, mas depois disso é muito comum o ser humano, depois de momentos de um alto muito grande, ou de uma depressão muito profunda,
são esses perigos da vida, né? Onde acontecem muitas coisas que a gente às vezes toma decisões erradas. Quando a gente está muito ferido por algum problema, ou quando a gente está muito feliz e muito animado, confiante com alguma coisa que aconteceu. Esses dois polos são perigosos. E agora a gente vê essa humanidade de Elias, essa questão de ele realmente era um ser humano, ele sentiu medo, ele sabia que Acabe e a sua mulher Jezabel eram poderosos, tinham ao seu dispor soldados, tinham ao seu dispor pessoas que poderiam realmente causar-lhe mal, e ele desconfiou que poderia acontecer isso com ele e ele foge. E ele ainda pede para Deus, pode me matar, agora, passar por isso. São 3 coisas que eu acho super importantes, né, nessa história. Essa primeira, que você acabou de falar, que ele era um ser humano. A gente vê aqui a clara perspectiva de que nós podemos viver como Elias viveu, com a fé de Elias, porque também como nós, Elias passava por todos os problemas. Não teve nada de diferença de Elias. A gente pode servir a Deus dessa maneira, ser fiel a Deus dessa maneira, porque como seres humanos, ele mostra pra gente que ele não era nada especial, ele era apenas um ser humano. Segundo, aqui tem um mito muito interessante. As pessoas acham que pessoas de fé não entram em depressão. Né? Muita gente acha assim, se a pessoa está deprimida, está triste, e a gente dá os conselhos bíblicos e às vezes até fala sobre a pessoa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa confiar mais e tem que ler mais os Salmos. Tudo isso tem o seu lugar, mas aqui claramente a gente vê que um homem de fé, que viveu uma vida de fé, que presenciou o poder de milagres Deus. Incríveis, chegou um momento na vida desse homem de fé que ele entrou em depressão. Existem diversas razões porque o ser humano pode ficar deprimido. São possíveis problemas químicos, problemas de ordem emocional que a gente vai acumulando na vida. Traumas. Pode sim também ser problemas espirituais, pode. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente é cruel demais quando o assunto é depressão, tristeza, e a gente às vezes dá esse conselho bem raso, dizendo, você precisa orar mais, confia em Deus, precisa confiar mais em Deus. Eu acho que tem uma parcela grande ainda da sociedade que acredita nisso, que o bem-estar emocional e o autocuidado tem a ver com confiança em Deus. É verdade, tem a ver com confiança em Deus, mas uma gripe ou um câncer ou todas essas coisas que são doenças não tem a ver com confiança em Deus, elas acontecem. E a gente passa por elas através da confiança em Deus, mas a gente busca ajuda, busca tratamento, e a mesma coisa para depressão. Então, a gente vê aqui 3 coisas, né? A primeira, ele era um ser humano que viveu como nós vivemos, confiou em Deus, teve momentos de altos e baixos. A segunda, a questão do mito, onde a gente às vezes usa da depressão para colocar as pessoas numa posição ainda pior, porque quando você fala para uma pessoa que está deprimida, confia mais em Deus, você não está orando o suficiente, lê esse salmo, a pessoa pensa, poxa, agora então, além de eu estar deprimido, eu ainda não sou um bom cristão. Não sou um bom cristão ou não tenho um bom relacionamento com Deus. Então a gente tem que ter cuidado. E a terceira coisa, uma das razões de Elias ter passado pelo momento de depressão, e talvez possa isso ser um alerta para você, ele estava sem dormir e sem comer, e cansado. Ele havia passado por 3 anos de uma estafe muito grande, onde ele estava constantemente num período de perseguição, de cansaço emocional. Foi uma estafe que ele viveu. E quando acontece esse êxtase do Carmelo, ele relaxa. E o corpo dele realmente começa agora a sentir o peso de tudo o que aconteceu nesses 3 anos. Aí, além disso, existe um problema externo real. Existe uma pessoa que disse que iria matá-lo. Então, você tem 3 anos então, de um acúmulo de uma estafa emocional, de muito trabalho que ele estava passando, porque ele estava carregando uma responsabilidade gigante por ser o profeta que estava trazendo a mensagem de Deus. Você tem o problema real
né, da ameaça. E o terceiro problema. E existem relatos ali sobre Jezabel que ela era capaz de fazer, ele sabia. Sim, e o terceiro problema, a Bíblia diz, ele andou a noite inteira, o dia inteiro no deserto, não bebeu água, não comeu, chega num lugar, nessa estafa que ele estava, ele senta-se embaixo de uma árvore e ele começa a lamuriar. E começa a pedir para Deus que Deus o mate. E Deus, na sua misericórdia, entende o coração de Elias. E sabe que o que Elias precisa agora é de descanso. E Jesus sabe que você precisa de descanso. Tanto é que lá no livro de Mateus, capítulo 11, ele fala: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com os discípulos, uma vez, lá em Marcos, capítulo 6, ele fala para os discípulos: venham aqui à parte e descansem um pouco. É necessário a gente entender que nessa lição de Elias tem uma lição muito prática. A gente precisa aprender a descansar mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E ali a gente vê o que Deus fez com Elias. Ele dorme, aí Deus manda um anjo, e esse anjo traz pão para Elias, água para Elias. Elias come, bebe, e o anjo fala para Elias: dorme de novo, você precisa descansar. Ele dorme de novo, ele acorda de novo, tem pão e tem água. Deus está mostrando para a gente o carinho que ele tem por Elias, mas também uma lição profunda. Talvez o que você mais precisa hoje nessa sexta-feira é desligar o celular, desligar a televisão e ir dormir. Você precisa de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, e você precisa de descanso, para que o seu corpo agora se recupere de uma semana que eu não sei como é que ela foi. E se você está vindo aí de semanas e mais semanas de lutas, você precisa parar e cuidar de você, porque senão você vai chegar num ponto de uma estafa muito grande que pode levar você a uma depressão ainda mais profunda, e aí se transforma até num caso clínico, onde você precisa realmente procurar ajuda de especialistas que vão te ajudar a sair um pouco dessa estafa que você se encontra. Então, dentro de tudo isso, existem vários mecanismos que você pode usar para sair, e também existem muitas coisas que você precisa se alertar para não entrar nesse grande problema. Mas caso você já esteja neste mar de... Porque às vezes a gente está tão profundamente imerso nesse cansaço, nessa estafa, e não tem força para fazer isso, para procurar ajuda, que foi o caso de Elias. Sim. Deus foi lá e ele supriu isso. Se você não tem força para fazer isso, esse é o alerta: procure ajuda. Procure ajuda. Ore a Deus, mas procure ajuda profissional, porque existe muita gente que tem as ferramentas necessárias para ajudar e sim, a te ajudar a descansar, porque às vezes a gente não sabe fazer isso, a gente está tão imerso nos problemas e na vida corrida e tudo mais que a gente não consegue mais parar e descansar. E o sábado é um dia especial para você descansar. Feito para isso. Deus sabia que nós iríamos, como Elias, chegar num ponto que a gente já está tão cansado que a gente ia duvidar e questionar tudo. Então hoje chegou a hora de você fazer aí um levantamento na sua vida, das coisas que aconteceram nesses últimos meses, últimas semanas. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua vida espiritual? Você está chegando no seu limite? Não está na hora de você parar um pouco, refletir, descansar, se alimentar melhor, até mesmo se alimentar da palavra de Deus, mas fazer disso de uma maneira mais tranquila, sem pressão. Faça isso essa noite, para que Deus possa também encontrar você, porque o anjo de Deus que visitou Elias é o mesmo anjo que pode visitar você hoje à noite e cuidar de você. Que Deus abençoe você e sua família, que esse sábado seja um sábado de descanso realmente, que você consiga se reconectar com o Senhor e, enfim, que esse vídeo, que essas palavras possam vir de encontro às suas necessidades. É muito difícil, né, a gente falar algumas coisas aqui, a gente não sabe para onde que essa mensagem está indo, a quem ela está encontrando, mas a gente ora para que o Espírito Santo fale com você e que o sábado seja um dia de deleite, um dia feliz, um dia que possa te promover paz e descanso. Vamos orar. Senhor Deus, nesse mundo cheio de confusão, nós estamos cansados e sobrecarregados. E na história de Elias nós encontramos o Senhor cuidando desse profeta que num momento
de cansaço, começou a duvidar, teve medo, fugiu. Eu não sei o que está acontecendo na vida dos nossos amigos que estão nos assistindo. Talvez alguém está com medo, cansado, se sentindo perdido, sem rumo. E nessa noite eu gostaria de pedir que o mesmo anjo que desceu do céu para cuidar de Elias possa também descer do céu para cuidar de cada um de nós. E que traga paz ao coração e que possa trazer cura para a mente e para o espírito. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.